Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Queria agora dizer que eu estou com saudade de vocês. Não vejo a hora de poder reencontrá-los com segurança. Vamos então dar continuidade ao estudo de Direito Civil, tá? Na aula de hoje nós estudaremos exclusivamente a extinção dos contratos. Antes de entrar, dá um like aí, se inscreve no meu canal, tá bom? Então vamos lá. A matéria de hoje, então, como eu já disse para vocês, é a extinção dos contratos, tá? A extinção dos contratos, ela pode se dar da extinção normal, ou então pode ser a extinção anormal dos contratos, que pode se dar por causas anteriores ou concomitantes à celebração do contrato, causas posteriores à celebração do contrato, ou então em razão da morte de um dos sujeitos contratuais, tá bom? Vamos lá. Primeira hipótese, a extinção normal dos contratos. A extinção normal dos contratos, pessoal, é a extinção esperada, ou seja, é a extinção que você deseja quando celebra o negócio jurídico. E qual é essa extinção? A extinção normal dos contratos é aquela extinção esperada quando se celebra o negócio jurídico, o contrato. E qual que é a extinção esperada, desejada pelas partes? O cumprimento do contrato. Tá? Então a extinção normal é aquela desejada, é a ordinária, que é o cumprimento integral do contrato. Para analisar se houve ou não o adimplemento contratual, nós precisamos passar por 3 pontos, ou então 3 princípios. O princípio da pontualidade, então tem que analisar se foi pago pontualmente, né? Também precisamos analisar a integralidade, se todos os pontos foram pagos integralmente, se tudo foi cumprido. E também a identidade, né? Se todas as obrigações principais e acessórias foram cumpridas. Então todas as obrigações devem ser pagas integralmente na data convencionada, tá bom? Assim a gente analisa se houve ou não o adimplemento da obrigação e a extinção normal do contrato. Verificados os requisitos, ok, o contrato foi extinto. Não verificado, a gente passa para a extinção anormal dos contratos. Dentro das extinções anormais que a gente tem a primeira hipótese, que é por fatos anteriores ou concomitantes à celebração do contrato. Dentro desses fatos anteriores ou concomitantes, nós temos as causas de nulidade ou anulabilidade de um contrato, de um negócio jurídico. Pessoal, aqui eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque tem um vídeo sobre isso aqui já no meu canal, que eu dei de matéria para o pessoal do terceiro termo. Então, se vocês forem procurar Direito Civil 2, a aula de simulação e teoria das invalidades, lá eu falo um pouco sobre anulação e invalidade. Dá uma conferida naquele vídeo, quem tiver interesse em aprofundar. Tudo bem? E temos também, ao lado da hipótese de nulidade e anulabilidade do negócio jurídico, a ineficácia, tá bom? Ou seja, quando o ato ele não surtirá efeitos. Dentro da ineficácia, nós temos 4 hipóteses de ineficácia. A primeira delas é a fraude contra credores. A fraude contra credores eu trago ela aqui, mas a ineficácia dela é um ponto um pouco controvertido. Uma parte da doutrina aponta a sua anulabilidade, né, ou nulidade relativa, e o STJ aponta a ineficácia relativa da fraude contra credores. Mais uma vez aqui, eu também tenho um vídeo específico sobre a fraude contra credores. Se vocês quiserem conferir, vão lá na playlist de Direito Civil 2 e tem uma aula que eu trato defeitos do negócio jurídico e um deles é a fraude contra credores, tá bom? Só olhar que vocês vão ter um aprofundamento da matéria para revisar, se for o caso. Ao lado da fraude contra credores, nós temos também as cláusulas contratuais que podem estar previstas, né, ensejando a extinção do contrato. A primeira delas é a cláusula de arrependimento. Pela cláusula de arrependimento é conferida a uma das partes, ou a ambas as partes, a prerrogativa de extinguir o contrato por sua própria vontade. Tá bom? Então aqui uma das partes não deseja mais estar ali naquela relação jurídica contratual e sai e decide sair dessa relação, decide extinguir o contrato. Tá bom? Aqui então é uma das partes desejando sair. Normalmente, pessoal, quando essa cláusula ela é prevista, há juntamente com ela uma multa paga pelo exercício desse direito ou pelo exercício dessa prerrogativa. Então você pode sair do contrato quando quiser, desde que pague uma multa ou uma indenização para outra parte. Normalmente já vem convencionado, tá bom? Mas pode ser que não tenha sanção nenhuma, que a parte simplesmente não quer mais fazer parte daquela relação e sai pura e simplesmente, tá bom? Há também uma outra cláusula que a gente chama de cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva é aquela cláusula que vai resolver o contrato, tá bom? Então é uma autorização existente para rescisão ou então para extinção do contrato mediante inadimplemento da parte contrária.
Então, se a outra parte descumpre o contrato, essa cláusula ela autoriza o pedido de extinção do contrato. Tá bom? Você não cumpriu sua obrigação, vou entrar com o pedido de extinção. Há também, ao lado da cláusula de arrependimento, a cláusula resolutiva, que é uma previsão contratual ou legal. Tá? A cláusula resolutiva expressa é uma previsão que decorre do contrato, em que as partes prevêem que, se uma delas descumprir o contrato, a prejudicada, né, poderá entrar com uma ação pedindo a extinção do contrato. Então, se você não cumpre sua parte, eu entro com uma ação falando, juiz, não confio mais nessa pessoa, eu quero que extinga o contrato. Nesse caso, se houver previsão contratual, como regra, não depende de interpelação judicial, ou seja, eu não preciso pedir para que o juiz interpele outra parte para que ela venha cumprir a sua obrigação contratual. Não, ela já está em mora e, em razão disso, já tem o direito a pedir a extinção do contrato. Tá bom? Por sua vez, pessoal, a cláusula resolutiva tácita, ela é aquela que decorre de previsão legal. A lei autoriza que ela possa acontecer, tá bom? Então a lei fala, olha, se não for cumprido o contrato, você pode pedir como opção a extinção do contrato. Se a parte não cumpre a sua obrigação, você tem a opção de, querendo, pedir pela extinção do contrato. Só que o que é preciso? É preciso, nesses casos, interpelação judicial. É preciso que, para que a cláusula tácita se opere, tenha validade, que o juiz assim age, tá bom? Então a cláusula resolutiva expressa não depende de interpelação judicial. A cláusula resolutiva tácita depende. Isso é o que prevê o artigo 474 do Código Civil. Olha só. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial, tá bom? Na expressa, a parte, por estar em mora, por estar em inadimplemento, já ensejou a extinção do contrato. Na tácita, por sua vez, a parte em atraso deverá ser interpelada, deverá ser comunicada pelo juiz de que está em mora e oportunizada a chance dela pagar. Se ela não pagar, aí sim eu posso pedir pela extinção do contrato. É interessante também a gente tomar nota de algumas situações específicas, tá? Por exemplo, o leasing, o STJ entende que em caso de leasing é necessária a notificação do devedor de que ele está em mora, tá bom? Isso aqui está na súmula 369 do STJ. Ele fala assim, olha, o leasing, né, para configurar a mora, em caso de leasing, é preciso a notificação do devedor, tá bom? Ele impõe a notificação para a configuração da mora. A mesma regra, pessoal, é aplicável também à aquisição de imóveis por intermédio de loteamentos, tá bom? Então uma loteadora vai e vende um imóvel. Quando você faz a compra aqui por intermédio de um contrato preliminar de compra e venda, então um compromisso de compra e venda, se você descumpre, você também deve ser interpelado antes, para que com essa notificação haja a constituição da mora e você possa então pedir a extinção do contrato. Tá bom? Então, no caso de leasing e no caso de compromisso de compra e venda, contrato preliminar de compra e venda de imóvel, de loteadora, você deve, antes de tudo, receber uma notificação, para que essa notificação te constitua, te deixe em mora, te notifique que está em atraso. Aí, se você não pagar, você efetivamente estará em atraso e poderá, então, com isso, sofrer as sanções desse atraso, que é, aqui no caso, a extinção do contrato. Tá bom? Além disso, pessoal, ao lado das causas anteriores à celebração do contrato, nós temos as causas posteriores à celebração do contrato. Quando a gente estiver falando de extinção por causa posterior à celebração do contrato, nós estaremos falando especificamente de rescisão contratual. A rescisão contratual é o gênero, do qual nós temos as espécies resilição e resolução. A resolução de um contrato acontece em razão do inadimplemento, tá bom? E a resilição acontece por vontade das partes. Então aqui uma ou ambas as partes, na resilição, não querem mais estar naquele contrato, tá bom? Então rescisão é o gênero que tem como espécie resolução, em caso de inadimplemento, ou resilição, por vontade das partes em desfazer o contrato, tá bom? A resolução, pessoal, ela pode acontecer por dois motivos. Podemos ter a resolução com culpa ou sem culpa do devedor. A resolução sem culpa ou resolução involuntária é aquela, então, que acontece, por exemplo, um caso fortuito ou uma força maior, que extingue o objeto ou que impede o adimplemento da obrigação.
Nesses casos, havendo a extinção da obrigação, libera-se o devedor, então ele não tem mais que prestar o objeto, tá bom? E isso sem que ele tenha que reparar a qualquer dano, tá bom? Então aqui libera-se o devedor simplesmente, ele não tem mais que pagar nada. Como regra, nesses casos, a gente aplica aquela máxima do direito das obrigações do res perit domino, a coisa se perde para o dono. Então o devedor ele não vai ter que arcar com esses prejuízos. O juiz também ele vai tentar aqui, na maioria das vezes, né, sempre que possível, o retorno ao status quo, né, a situação que as partes estavam antes da celebração do contrato. Tá? Então ele tenta lá perceber como as partes estavam. Você, então, dono fica com o objeto, você, devedor, fica com o dinheiro, por exemplo. Vai tentar recompor a situação que eles estavam antes da celebração do negócio jurídico. Tá bom? Porque aconteceu algo fora da vontade das partes, que seja aqui indenização, que não seja aqui indenização, que seja extinção. Por quê? Porque aqui acontece algo alheio à vontade das partes que não ensejará, em razão disso, indenização. Tá bom? Professor, então quer dizer que sempre que for fortuito ou força maior, o devedor ele não tem que pagar mais nada? Essa é a regra, né? Há uma situação específica em que o devedor ele terá que, ainda que aconteça um fortuito ou força maior, que arcar com um objeto, né? Ou com indenização. Que é o caso de ele estar em mora. Se o devedor está em mora e acontece um caso fortuito ou força maior, ainda assim ele tem que indenizar a parte contrária. Tá? Porque o fortuito ou força maior extinguiu o objeto, extinguiu, mas o dano aconteceu porque ainda estava na posse dele, por exemplo. Né? Porque ele estava em atraso na obrigação. Professor, e o devedor, então, nesses casos, ele não pode alegar nada? Aqui, pessoal, há uma exceção da exceção. Então, como regra, se o devedor está em atraso, ele tem que, mesmo assim, cumprir com a obrigação ou indenizar a parte contrária, né, excepcionalmente. Mas o devedor ele tem uma matéria de defesa para não pagar a indenização. E qual que é essa matéria de defesa do devedor para não pagar a indenização? Se ele provar que o fortuito ou a força maior que aconteceu com ele também teria acontecido com o credor. Se ele falar assim, olha, de fato, eu estava em atraso e aconteceu uma enchente que me fez perder o carro. Só que a enchente que aconteceu na minha casa, aconteceu na casa do credor. Então, eu perdi o carro, mas se eu tivesse pagado um dia, o credor também teria pagado. Então, por que eu vou ter que dar para ele algo que ele também teria perdido? Percebam? Então, nesses casos, ele comprovando que o dano que acometeu ele também teria cometido o credor, ele não precisa pagar, ele se liberará também da obrigação. Então, essa é uma hipótese legal. Há também, pessoal, hipóteses previstas no contrato, se o contrato disser que as partes responderão, ainda que em razão de fortuito ou força maior, ou, excepcionalmente, se houver uma previsão legal nesse sentido, tá bom? Como acontece no artigo 583, que vai dizer que a pessoa que recebeu um bem em empréstimo, né, emprestado, tem que, havendo fortuito ou força maior, salvar primeiro o bem que ele pegou emprestado e depois os seus próprios bens. Porque se salvar o seu primeiro, mesmo sendo fortuito ou força maior, vai responder, tá bom? Então a lei pode expor alguns casos em que, mesmo fortuito ou força maior, você vai responder, tá? Que é o caso da figura do comodato, do empréstimo. Se alguém te emprestou alguma coisa, você tem que salvar a primeira coisa da pessoa e depois a sua. Se você não salvar a dela, né, na frente da sua, você vai pagar a indenização também, tá bom? Então aqui é o caso de resolução involuntária, né? resolução sem culpa do devedor. E se aqui for uma resolução com culpa de uma das partes? O que vai acontecer? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é resolução com culpa. De acordo com o artigo 392, a resolução com culpa ela vai variar o seu conceito de acordo com o tipo de contrato. Se for um contrato oneroso, tá? Aqui culpa pode ser compreendida tanto como dolo quanto culpa de ambas as partes, tá? Então, negligência, imprudência, imperícia ou dolo, se for um contrato bilateral, ensejarão a responsabilização pela inexecução, pelo inadimplemento voluntário. Agora, em caso de contrato gratuito, a pessoa que se beneficia responderá por dolo ou por culpa. Mas a pessoa que beneficiou a parte contrária só responderá por dolo. Como assim, professor? Vou imaginar uma doação. Eu faço uma doação para você. Eu fiz a doação. Eu estou te beneficiando. Eu só vou responder pela inexecução se eu agir com dolo de te prejudicar.
Agora você que recebeu a doação responderá por qualquer problema aqui no adimplemento em razão de dolo ou em razão de culpa. Tudo bem? Então há esse cuidado que no caso de contrato gratuito, a pessoa que beneficiou a outra parte, ela só responde por dolo. Então aqui resolução culposa em contrato gratuito para a parte que beneficiou a outra será somente dolo. Nos demais casos, nas demais pessoas, resolução culposa é entendida como dolo e culpa, tá? Negligência, imprudência, perícia e dolo. Nesses casos, o que é que a parte tem que pagar? Nesses casos, pessoal, havendo na inexecução culposa, a parte contrária, querendo a extinção do contrato, tem que pagar o preço da coisa. Então, eu vou ter que pagar, se eu não cumprir o contrato, o valor do objeto, mais perdas e danos, ou seja, tudo que eu efetivamente perdi e tudo que eu razoavelmente deixei de lucrar com isso, tá bom? Então são os danos emergentes, aquilo que eu perdi efetivamente, e os lucros cessantes, aquilo que eu deixei de ganhar com a inexecução do contrato, tá bom? Professor, então sempre que alguém descumpre, enseja a extinção do contrato? Não, pessoal. Quando alguém descumpriu a sua parte, eu tenho duas opções. Eu posso ou pedir a extinção ou pedir o cumprimento forçado como regra. Mas, não sendo o caso de cumprimento forçado ou eu não desejando esse cumprimento forçado mais, eu posso pedir a extinção. Se eu pedir a extinção, é o valor da coisa e perdas e danos. Se eu pedir o cumprimento forçado, eu vou pedir o cumprimento da obrigação mais perdas e danos. Tudo bem? Com isso, então, a gente encerra a resolução por culpa do devedor. Além da resolução por culpa, nós temos também a resolução por onerosidade excessiva. Isso já foi objeto da aula passada, então também não vou me aprofundar aqui no estudo. E depois nós também temos a resolução por violação positiva de contrato. Na violação positiva de contrato, pessoal, nós temos aqui a violação da boa-fé contratual. Então, se uma das partes viola algum dos deveres anexos da boa-fé, lealdade, probidade, informação, publicidade, informação, todos esses deveres anexos à boa-fé, se transgredidos dentro de um contrato, ainda que eu pague a obrigação principal, pode ensejar a violação positiva de contrato, tá bom? E ensejando a violação positiva, eu posso ter como consequência a extinção, a resolução contratual. Tudo bem? Então, se você aqui não agir de forma honesta no contrato, não comunicar o que tem que comunicar, não ser transparente, não agir cooperando com a outra parte pelo cumprimento do contrato, isso pode ensejar a violação positiva. E ensejando a violação positiva do contrato, esse contrato pode sim ser extinto. Tá bom? Passado isso, pessoal, a gente encerra então a resolução e passa ao estudo da resilição contratual. Como eu disse para vocês, a resilição ela pode ser por vontade de uma das partes ou por vontade das duas partes. Se for por vontade de ambas as partes, eu tenho aqui a resilição bilateral, que é chamada de distrato também, tá bom? A resilição bilateral está prevista no artigo 472 do Código Civil. E o que é importante que vocês saibam? Que a resilição ela tem que ser feita na mesma forma, do mesmo jeito que o contrato foi feito. Então esse distrato, né, para cancelar o contrato tem que respeitar a mesma forma. Então se o contrato é escrito, o distrato é escrito. Se o contrato é por escritura pública, o distrato é por escritura pública. Tá bom? Tem que obedecer a mesma forma. E a resilição unilateral. A resilição unilateral, como regra, ela é chamada de denúncia. Porque a comunicação à outra parte de que eu não quero mais aquele contrato é feita por denúncia. Tá? Denúncia é essa comunicação à parte contrária. Então eu comunico à parte contrária de que eu não quero mais fazer parte desse negócio jurídico. Tá bom? Então eu notifico dizendo, olha, eu não quero mais fazer parte, tchau, pago eventuais indenizações por não mais fazer parte desse contrato, porque eu causei um prejuízo a outra parte, e saio dessa relação contratual. Tá bom? Eu posso fazer a denúncia a qualquer tempo? Posso, mas ela só vai operar efeitos depois de transcorrido um prazo suficiente para a outra parte ter algum ganho com isso. Tá? Então vamos imaginar que a outra parte ela fez investimentos, né? E grandes investimentos. Então ela tem que ter esse contrato mantido por um tempo suficiente para colher algum proveito. Isso é o que fala, pessoal, o artigo 473, parágrafo único, olha só.
Se, dada a natureza do contrato, uma das partes ou é feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Ou seja, eu posso fazer a qualquer tempo, mas ela só vai ter efeito se a outra parte, né, gastou muito para isso, depois que ela tiver um lucro considerável, né, conseguir colher algum proveito considerável com essa relação jurídica. Tudo bem? Outras observações interessantes, pessoal. A denúncia, é assim que é chamado normalmente o distrato, mas ela pode, dependendo da legislação, ter nomes diferentes. Tá? A denúncia ela pode se apresentar com nomes diversos. Por exemplo, em caso do mandato, tá? No caso de mandato, nós poderíamos ter a figura da revogação, que é quando há quebra de confiança e o mandante não quer mais o contrato de mandato, ou poderíamos ter a renúncia, que é quando o mandatário não confia mais e não quer mais aquele contrato. Aqui seria, por exemplo, o caso do advogado. A revogação é quando a parte que o contratou não confia mais nele e quer outro advogado, então ele revoga o mandato. E a renúncia é quando o advogado não quer mais aquela causa, então ele renuncia à causa. Tá bom? Também temos o caso de exoneração unilateral, que acontece quando o fiador, que celebrou uma fiança sem prazo determinado, quer sair do contrato de fiança. Então ele simplesmente comunica se exonerando desse contrato. Tá bom? Esses são os casos que a gente tem que não são chamados de denúncia. E por fim, pessoal, a última hipótese que a gente tem aqui de extinção do contrato é com a morte. A morte ela vai operar a extinção do contrato em caso de contrato personalíssimo, ou seja, aqueles contratos que foram firmados em razão de uma característica da parte, que somente aquela parte poderia cumprir o contrato, ninguém mais. Eu contratei em razão de particularidades daquela pessoa, tá bom? Nesses casos haverá a extinção. Um exemplo de contrato personalíssimo, pessoal, para vocês terem uma ideia, é o contrato de fiança. Morrendo o fiador, extingue-se a fiança, tá bom? Professor, então, acontecendo essas hipóteses, o contrato vai ser extinto? Não tem nenhuma matéria de defesa? Pessoal, temos matérias de defesa sim, tá bom? Uma das matérias de defesa que a gente tem é, por exemplo, a de implemento substancial, também chamado de teoria do mínimo descumprimento. Nesses casos, a parte provando que ela cumpriu uma parte considerável, né, da obrigação, ela pode manter a obrigação, ela pode impedir a extinção do contrato. Então eu falo assim para você, olha, já cumpri 90% do contrato, né, cumpri a parte mais importante, mais considerável. Eu comprovando que a parte considerável do contrato foi cumprida, eu impeço a extinção dele. Ah, professor, então quer dizer que havendo então a prova da parte considerável não pode extinguir? Não. Mas então o credor vai ficar sem receber? Não também. O credor nesses casos, ele não ficará sem receber, ele só não vai poder postular a extinção. Ele pode postular pelo cumprimento forçado, pela indenização, pelo fazimento por terceiro, qualquer outra forma, mas não pode extinguir o contrato. Tá bom? Não pode extinguir o contrato. Tudo bem? Ah, quer dinheiro? Vai pegar dinheiro em conta, vai pegar bem para vender, para fazer dinheiro, o que for, mas o contrato não pode ser extinto. Tá bom? Professor, e o que é pagamento considerável? É a quantidade de prestações? Pessoal, pagamento considerável é uma análise que o juiz vai fazer em cada caso. O que é considerável naquela obrigação? Tá? Uma obrigação de fazer é diferente de uma obrigação de pagar a quantia certa. Então eu tenho que analisar de acordo com cada caso. Mas uma obrigação de pagar, né, quantias mensais, a jurisprudência tem aceitado já a partir de em torno de 90%. Se eu paguei mais ou menos 90% do contrato, ele não pode ser extinto. Ele vai ter que me cobrar de outra forma, tá? Com uma execução, pegando dinheiro da minha conta bancária, mas não extinguindo o contrato mais. Tudo bem? E por fim, pessoal, a última matéria de defesa que a gente tem aqui na extinção dos contratos é a exceção do contrato não cumprido. Aqui, na exceção do contrato não cumprido, ela é uma, né, como já diz o nome, uma exceção. Outra matéria de defesa que a gente tem aqui, pessoal, é a exceção do contrato não cumprido. Exceção, né, já vem de defesa. Então aqui é a defesa que eu vou alegar que a outra parte não cumpriu o contrato. Então vamos imaginar que alguém entra com uma ação pedindo a resolução do contrato porque você não cumpriu. Você pode levantar a tese da exceção do contrato não cumprido, dizendo, olha, não cumpri a minha parte porque você não cumpriu a sua primeiro. Tá bom? Isso é exceção do contrato não cumprido. Você pode impedir a extinção do contrato ou das perdas e danos contra você, alegando que, olha, não cumpriu o contrato porque você não cumpriu primeiro.
tá bom? Então aqui, na exceção do contrato não cumprido, eu alego que eu não cumpri o contrato porque houve um anterior descumprimento da parte contrária. Sobre a exceção do contrato não cumprido, é importante que vocês saibam que ela tem como requisitos, primeiro, ser um contrato bilateral, tá bom? Então ela vai ser aplicável aos contratos bilaterais. Além disso, tem que haver uma demanda da parte contrária. Então eu recebi uma ação pedindo a extinção do contrato, tá bom? Só que a pessoa que moveu a ação, o autor da ação, é quem descumpriu. Ele quer que eu cumpra sem ter cumprido. Aí eu alego, olha, eu não cumpri mesmo, mas por que você não cumpriu antes? Com isso eu impeço a resolução do contrato e faço com que ele cumpra primeiro para que eu possa cumprir. Professor, tá, entendi. Então quer dizer que se num contrato bilateral a parte contrária não cumpre a parte dela, ela não pode exigir que eu cumpra. Correto. Mas e se eu tô com medo de cumprir porque a outra parte ela tá ficando insolvente? Eu acredito e tenho fatos que comprovem isso, de que a outra parte ela pode não conseguir arcar com a prestação dela. Nesses casos, pessoal, eu posso exigir, né, comprovando judicialmente que há elementos que demonstrem que a outra parte ela pode não conseguir cumprir com a sua prestação. Provando isso, eu peço para o juiz, peça com que ela me pague antes, mesmo sendo minha obrigação pagar primeiro, ou então que ela me dê uma garantia que vai pagar. Tudo bem? Então eu, com medo que a outra parte não pague ou não cumpra a prestação, eu falo, juiz, eu sei que eu tenho que pagar primeiro, mas, por favor, eu tenho aqui provas de que ele está ficando insolvente. Se eu pago, ele pega e some e não me dá o que eu paguei. Então, para evitar que isso aconteça, por favor, faça com que ele me dê primeiro a obrigação e depois ele cumprir a prestação, eu cumpro a minha. Ou então, não sendo possível ele fazer isso agora, que ele me dê uma garantia, né, um bem garantia, um valor, uma caução, de que ele vai cumprir com a prestação depois. Tá bom? É possível. Isso, inclusive, pessoal, é o que fala o artigo 477 do Código Civil. Ó. Se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação do que lhe incumbe, até que aquela satisfaça o que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-lo. Tá? Então, estou em dúvida se você vai pagar, eu falo, eu sei que eu tenho que pagar primeiro. Mas, nesse caso, ele está ficando insolvente, ele pode não ter patrimônio para arcar com as dívidas. Então, faça ele pagar primeiro ou me garantir que vai pagar com bens ou dinheiro, para eu dar minha prestação com mais tranquilidade, para eu não ficar a ver navios depois. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente encerra então aqui a extinção do contrato e as matérias de defesa em relação à extinção do contrato. E espero que tenham entendido, estou à disposição para ouvir vocês, sejam melhoras na atividade, seja dúvidas que vocês tiveram com o estudo, tanto aqui nos comentários, quanto me procurando lá no Ambiente Conhecer, ou então por e-mail, tá bom? Muito obrigado pela paciência e até a próxima aula.